Eu fico muito feliz da gente poder, nesses anos de família Bethesda, ter gerado bastante filhos, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos vários pastores nas nossas igrejas externas, pastores internos. E isso é bom, isso é um bom sinal, é sinal que a obra ela está crescendo e avançando. E o pastor João é o meu primogênito, né? Foi o primeiro que eu gerei e é uma bênção de Deus, um pregador da palavra, alguém que tem bastante conhecimento, estudou, é teólogo, e eu tenho certeza que ele tem uma palavra aos nossos corações, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar pelo servo de Deus. Pai, eu te louvo, ó Deus, pela vida do pastor João. Use o teu servo com graça, com misericórdia, que ele tenha uma palavra revelada aos nossos corações. Eu creio, Senhor, que o Senhor quer falar com a tua igreja. Tem sido uma bênção esse corredor dos milagres. Um o Senhor usa de uma forma, outro de outra, e assim o Senhor vai trabalhando na sua multiforme graça. Nós estamos aqui para receber, e eu creio que o Senhor vai nos ensinar. Guarda, usa o teu servo na misericórdia e na unção. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Quantos estão felizes aí com Jesus? Diga glória a Deus. Deus é bom, amém? Independente de qualquer situação, Ele continua sendo Deus, amém? Eu louvo a Deus por você que veio hoje, né? Sei que está frio, talvez não tanto, mas ainda está uns 16, 17, e você veio ouvir a palavra do Senhor. Isso é sinal que você está com fome, isso é sinal que você está com sede, e eu oro para que Ele te alimente nesta noite, amém? Quero agradecer mais uma vez o Bispo Ronaldo, a Bispa Solange, olha lá, tá. Foi top final de semana, hein? Glória a Deus, olha irmãos, que bênção. Queridos, eu quero que você ore por mim, porque eu quero tentar passar para você algumas coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu espero que você entenda o recado de Deus nesta noite, amém? Abra a tua Bíblia comigo, por favor. 2 Samuel capítulo 6. Quero louvar a Deus pelos nossos pastores que estão aqui na frente. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 6. Ontem eu estive pregando ali na Vila Verde. Aí eu preparei uma palavra e falei para a pastora Juliana e para o pastor Daniel, separa isso, faz aquilo, aí não deu nada certo, a palavra não encaixava. E aí quando eu cheguei lá, eu entendi o que Deus queria falar e foi uma bênção para a glória do Senhor. Deus falou conosco de maneira especial. Amém? Eu fico muito feliz, viu? Deus abençoe. 2 Samuel capítulo 6, todo mundo achou? Nós vamos ler o versículo 12. Deixa eu ver se eu estou no texto certo aqui. Sim, vamos lá. Versículo 12 diz assim: disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo quanto ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas lançavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor.
Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu pão e um bolo de tamaras e um bolo de uvas passas a cada um e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que dancei, e perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. Amém? Versículo 22. E me rebaixei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Só até aqui, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Recebe as nossas vidas diante do teu altar nesta noite, Senhor. Recebe a tua palavra nesta noite. Senhor, fala aos nossos corações, não aquilo que talvez nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Espírito Santo quer nos orientar nesta noite. Espírito de Deus, fala com a tua igreja, usa a minha vida por graça e por misericórdia neste lugar. Senhor, eu não tenho nada para dar a este povo, mas eu sei que o Senhor tem o maná, eu sei que o Senhor tem um alimento, eu sei que o Senhor tem uma palavra. Então fala aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir neste lugar e para falar às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Glória! Pode sentar, meu amado. Escute, o texto aqui está narrando o esforço de um homem que tinha um coração sedento pelas coisas de Deus. Davi, ele está aqui e a história está narrando. Se você for ler o capítulo 6 inteiro, você vai ver o seu grande esforço em trazer de volta um símbolo de aliança, de comunhão, de conserto, e para muitos um símbolo de guerra, que era a arca da aliança, ou a arca do conserto, ou a arca do Senhor. E Davi está aqui se esforçando em trazer de volta a arca do Senhor para Jerusalém. Por quê? Porque a Bíblia diz que a arca havia sido roubada. E a arca, meu querido, ela era um símbolo de aliança. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui, só para você entender o texto, só para você entender o que Deus quer falar conosco e a nível de conhecimento também. Amém? Vocês estão comigo aí? Então vamos lá, eu vou falar rapidinho aqui para não se delongar muito. O que era a arca do Senhor ou a arca do concerto? Era um símbolo de aliança dada ao povo de Deus, depois que eles saíram do Egito. Como eles estavam escravizados e haviam se esquecido de adorar a Deus, o Deus invisível. Então a arca foi dada para o povo de Deus, para Israel, como um símbolo de aliança, porque eles ficaram muito tempo escravizados no Egito. E pelo fato de eles ficarem muito tempo escravizados no Egito, eles se esqueceram de adorar a Deus como o povo de Deus. Eles se esqueceram de adorar a Deus como um Deus invisível, como Deus invisível. E eles passaram por estar escravizados, preste atenção na palavra do Senhor, por eles estarem muito tempo escravizados no Egito, agora eles não conseguiam mais adorar como o povo de Deus. Pelo contrário,
eles adoravam como o povo do Egito, porque eles haviam se esquecido de como adorar a Deus, porque ficaram muito tempo no Egito. E aí Deus, entendendo aquilo que estava acontecendo com o seu povo, entendendo que o povo não tinha uma dificuldade de adorá-lo por ele ser invisível, a Bíblia diz que o Senhor manda Moisés fazer uma arca como um símbolo de aliança. E olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que Moisés faz a arca como um símbolo de adoração, amém? E para os judeus prosélitos, a arca representava o próprio Deus. Depois você leia lá Êxodo capítulo 25. Quem está comigo, diga amém. Está entendendo até aqui? A Bíblia diz que a arca da aliança era feita da seguinte forma: uma caixa de madeira de acácia, coberta de ouro puro por dentro e por fora, com uma bordadura de ouro ao redor. Foram colocadas 4 argolas de ouro nas laterais e transpassados varas de acácia recobertas de ouro sobre a tampa chamada de propiciatório. Propiciatório. Diga propiciatório. Amém? Foi esculpida uma peça de ouro formadas por 2 querubins. Quem está no som aí? É o pastor Davi? Pastor Davi, por favor, você consegue colocar uma arca aqui para mim? Sobre a tampa chamada de propiciatório foi esculpida uma peça de ouro formada por 2 querubins. Escute, quando você vai estudar a tipologia da arca, e na verdade não dá para me falar sobre isso agora, irmãos, porque cada símbolo aqui representa algo do reino para nós aprendermos. Eu não vim falar sobre isso agora. Eu estou falando para você aqui a nível de conhecimento, só para você entender o que representava a arca. Escute, a arca fazia parte do conjunto do tabernáculo, com outras tantas especificações. Ela ficaria repousada sobre o altar, também de madeira, coberto de ouro, com uma coroa de ouro ao lado. Olha que coisa interessante. Somente sacerdotes levitas, vou repetir, somente sacerdotes levitas poderiam transportar e tocar na arca, e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, diga uma vez por ano. Só para você entender que isso aqui não era de forma banal. Quando a gente às vezes ouve falar do sacrifício que era feito no Santo dos Santos, a gente acha que isso era feito todo dia ou uma vez por semana. Isso era feito uma vez por ano, amém? No dia da expiação, quando a luz da Shekinah se manifestava, entrava no Santíssimo, o sacerdote entrava no Santíssimo do templo e, estando em pecado, morreria instantaneamente. Então, só para você entender, você já deve ter ouvido falar que o sumo sacerdote, quando ele passava pelo átrio, porque o tabernáculo era constituído do átrio, do santo e do santo dos santos. E no santo dos santos, para ele poder entrar, ele era amarrado de uma corda, talvez todos saibam aqui dessa questão, eram colocados símbolos, sinos, melhor dizendo, sobre ele. E aí, o que acontece? Havia 2 situações aqui quando ele ia fazer o sacrifício. Porque ele tinha que levar um cordeiro puro, sem mácula, e ele iria oferecer o sacrifício no dia da expiação, e ele tinha que sacrificar aquele cordeiro e derramar o sangue sobre o propiciatório, porque era o que Deus havia mandado ele fazer. Só que aí ele tinha essa atitude, entrava amarrado na corda, porque se ele tivesse em pecado, ele era fulminado. Então, para você entender, 2 milhões, preste atenção, 2,5 milhões de judeus. Irmãos, as coisas de Deus, elas vão se encaixando, Porque o bispo Adson até ministrou aqui no domingo e falou um pouquinho sobre os judeus, que eram 600 homens, sim ou não? Vocês lembram disso? Se você for colocar todo o contexto, dá mais ou menos aproximadamente 2,5 milhões de judeus, que ficavam uma vez por ano esperando o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício pela expiação.
e ele era fulminado por dois motivos: se ele tivesse em pecado e se Deus não recebesse o perdão do povo. Você já ouviu falar muitas vezes que ele era fulminado se ele estivesse em pecado, mas ele também era fulminado porque o dia da expiação era o dia de se pedir perdão pelos pecados. Então, se você for estudar a história, ficavam de olho no sacerdote, porque cada movimento dele, os sinos ficavam fazendo barulho, então era sinal que ele estava vivo. Se não houvesse nenhum tipo de barulho, ele havia sido fulminado. Mas quando o sacerdote oferecia ali o cordeiro, e ele fazia uma oração em silêncio, pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo, e a Bíblia diz que a nuvem de glória do Senhor se manifestava no tabernáculo, 2,5 milhões de pessoas começavam a glorificar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus havia recebido o perdão e o sacrifício. E tudo isso era colocado sobre o propiciatório, sobre a arca, que representava a aliança com Deus. E quando Deus recebia o sacrifício, e o sacerdote saía do Santo dos Santos, passava pelo santo, passava e chegava no final ali do tabernáculo, e saía para fora, a Bíblia diz que aqueles 2,5 milhões de judeus celebravam ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles sabiam que o pecado havia sido perdoado. E eles sabiam que aquele ano seria um ano de bênção, seria um ano de prosperidade, seria um ano de alegria. No meio daqueles 2,5 milhões de pessoas, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, e eles glorificavam ao nome do Senhor. Você está entendendo até aqui, amém? Você está entendendo até aqui, amém? E aí, meu irmão, se a gente for engatar primeiro aqui, deixa eu pegar fôlego. Se a gente for engatar primeiro aqui, a gente vai ver tantos atos da arca do Senhor, pelas conquistas do povo de Deus. Se nós formos estudar sobre a arca, você vai ver quantas vitórias e quantas conquistas o povo de Deus tinha, porque todas as vezes que Deus iria fazer alguma coisa com o seu povo, Deus mandava levar a arca à frente. Todas as vezes que Deus ia trazer uma vitória, a arca estava à frente. Por quê? Porque a arca era um símbolo de aliança de Deus para com o seu povo. Aonde estava a arca havia vitória. Aonde estava a arca havia sucesso. Aonde estava a arca havia prosperidade. Onde estava a arca havia triunfo. Aonde estava a arca havia a presença de Deus. Aonde estava a arca o povo se alegrava. Aonde estava a arca estava a confiança do povo para com Deus. Amém? Agora, lá em 1 Samuel 4, depois você estude na sua casa, a Bíblia conta, e a Bíblia começa a contar a história no capítulo 2 de 1 Samuel, sobre a família de Eli e sobre os seus filhos Hofni e Finéias. Preste atenção. E a Bíblia diz que Hofni e Finéias desobedeciam ao Senhor, e no capítulo 4 de 1 Samuel, num tempo de guerra, preste atenção na palavra para você não perder, a Bíblia diz que num tempo de guerra, a arca, ela é roubada de Jerusalém. Eu vou repetir para você entender. Houve guerra entre Israel e os filisteus. E pela desobediência, diga desobediência. Eu vou repetir. Pela desobediência do povo e pela desobediência do seu líder, que era Eli, a Bíblia diz que a arca foi roubada. 30.000 homens morrem, 30.000 soldados. Hofni e Finéias morre, e a notícia vai para Eli. Eli estava velho, e a Bíblia diz que quando Eli sabe da notícia, ele está sentado numa cadeira, e quando ele sabe da notícia, ele cai de costa, quebra o pescoço e morre. Por quê? Porque a arca havia sido roubada de Jerusalém.
E a Bíblia diz que a arca sai de Jerusalém e ela fica fora de Jerusalém aproximadamente 20 anos, ou talvez até mais. 20 anos. Ela fica fora de Jerusalém. E aí sabe o que acontece? O povo de Deus pede um rei, sim ou não? Qual o nome do rei? Qual é o nome do rei que o povo pede, gente? Saul. Deus dá um rei para o povo, porque o povo havia pedido um rei, porque o povo estava querendo imitar as outras nações, e aí Deus fala para eles: vocês querem um rei? Então eu vou dar um rei para vocês. E Saul começa a governar. Mas no reinado de Saul, se você vai estudar a história de Saul, você não vai ver em nenhum texto da Bíblia Saul se preocupando com a arca de Deus. Porque a arca foi roubada, a arca sai de Jerusalém, no governo, no reinado, melhor dizer, na administração de Saul, a arca estava fora de Jerusalém. E é aqui que eu quero falar algumas coisas com você sobre aquilo que Deus falou ao meu coração. O tema desta mensagem é: quando a arca sai de Jerusalém. Aleluia. Porque a arca está saindo de Jerusalém de muitas pessoas. A arca está saindo de Jerusalém de muitas igrejas. A arca está saindo de Jerusalém, que representa muitas casas. A arca está saindo de Jerusalém, que representa muitas empresas. A arca está saindo de Jerusalém, que representa muitos relacionamentos. A arca está saindo de muitos ministérios que representam Jerusalém. E aí esse é o detalhe que eu quero fazer uma pergunta com você. E quando a arca sai de Jerusalém, o que acontece? O que acontece quando a arca sai de Jerusalém? Vocês estão comigo aqui, amém? Preste atenção. O que havia na arca? 3 elementos, diga, 3 elementos. Quais deles? Aí não precisa não. Haviam 3. Primeiro, as tábuas da lei. Os mandamentos. As direções. As ordenanças. A palavra de Deus. O que havia dentro da arca? Em primeiro lugar, as tábuas da lei. E quando a arca sai de Jerusalém, também sai as tábuas da lei. Quando a arca sai de Jerusalém, também sai a palavra de Deus. Você sabe por que muitas coisas às vezes não dá certo em alguns lugares? Você sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo em alguns ministérios? Você sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo em alguns casamentos? Você sabe por que algumas coisas não dão certo na vida espiritual de muitas pessoas? Porque a arca saiu de Jerusalém. E quando a arca sai de Jerusalém, também saem as tábuas da lei. E as tábuas da lei representavam o que, pastor? As tábuas da lei representavam os ensinamentos de Deus. As tábuas da lei representavam as ordenanças de Deus. As tábuas da lei representavam as direções que Deus havia dado para o povo. As tábuas da lei representavam o quê? A palavra de Deus. Querido, o que é a palavra de Deus? É a informação. Vocês estão comigo aqui, amém? Escute. Qual é a maior riqueza do mundo hoje? É o dinheiro? Sim ou não? Pode falar, aqui não é, se você errar, amém, eu quero interagir com você. Qual é a maior riqueza do mundo? É dinheiro? Qual é a coisa mais vista hoje pelas grandes empresas do mundo? É dinheiro? É o petróleo? É o ouro? É a prata? É o quê? A informação. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana. Você sabe por quanto que foi comprado esse aplicativo que você tem aí no seu celular, que você usa e eu também, 24 horas por dia?
16 bilhões de dólares. Esse aplicativo verdinho, que tem um símbolo de um telefone, que eu não vou falar que é o WhatsApp, é esse aí. Ele foi comprado por 16 bilhões de dólares. Mas pastor, o que tem a ver isso com a palavra de Deus? Porque hoje o que as empresas mais querem no mundo é uma coisa chamada informação. E Jesus deu uma orientação para a sua igreja e para o seu povo, dizendo assim: o meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. O que é conhecimento, irmão? Conhecimento é informação. Porque as pessoas não entendem que sem informação ela não evolui, que sem informação ela não cresce, que sem informação a mente dela não abre, que sem informação ela não renova o seu entendimento, que sem informação ela não renova a maneira de pensar, que sem informação ela não abre a sua cabeça. Agora, quando ela é movida de informação, ela vê as coisas de forma diferente. Eu vou dizer uma coisa aqui que o Espírito de Deus está mandando dizer aqui para algumas pessoas: enquanto a tua cabeça não mudar, as coisas não vão mudar. Você só enxerga as coisas da mesma ótica, da mesma maneira, da mesma forma. E o que está faltando talvez para mim e para você é uma coisa chamada informação. Porque quando você tem informação, a sua cabeça abre, o seu entendimento abre. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu tenho informação, meu entendimento muda, minha cabeça muda, a minha maneira de pensar muda, o meu jeito de agir muda, a minha mentalidade muda. Aí o apóstolo Paulo diz: aí sim você vai experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. Porque sem conhecimento não há como expandir, querido. Se você não tiver informação, você não evolui. Se você não tiver informação, você não cresce. E se você não tiver informação, você não prospera. Quando a arca de Deus se vai às direções de Deus. Quando eu digo de informação, eu estou dizendo em todos os aspectos: informação da palavra, informação do conhecimento. Amém? Eu posso rasgar o verbo aqui ou não? Posso? Posso ou não? Você quer que o teu ministério cresça? Vá buscar conhecimento. Você quer que o teu ministério evolua? Vá buscar conhecimento. Você quer que a tua empresa cresça? Melhore os parâmetros da empresa, evolua, vá buscar ajuda, vá buscar conhecimento, vá buscar orientação, peça ajuda, amém? Você aqui, você que está aqui é profissional aí, é cabeleireira, você que está aqui é dona de casa, você que está aqui é mecânico. Qual é a instrução que você buscou no ano de 2019? Você foi buscar informação, você foi buscar conhecimento, você foi buscar alguma coisa para melhorar a tua empresa, para fazer esse negócio expandir, para fazer esse negócio crescer? Você está buscando alguma coisa para sair dessa inércia? Hã? Porque quando a arca de Deus se vai o conhecimento. E quando o conhecimento vai embora, sabe o que acontece? As pessoas passam a perecer. É por isso que Israel só fazia bobagem. É por isso que Israel voltou a idolatrar. É por isso que Saul não entendia que era melhor agradar a Deus do que agradar os homens. É por isso que quando a Bíblia diz que Samuel manda ele sacrificar, a Bíblia diz que ele vai lá e poupa Agag. Por quê? Porque ele queria fazer média com o povo, mas ele se esqueceu da palavra. Porque a Bíblia diz que nós precisamos primeiro agradar ao Senhor e depois nós temos que agradar as pessoas. Porque se ele se lembrasse das direções dadas por Deus, ele não tinha cometido o que ele cometeu. Vocês estão comigo, amém? Segundo lugar, quando a presença de Deus se vai, também vai com ela a vara de Arão que florescia. Amém? Diga: a vara de Arão que florescia. A vara de Arão não era uma vara comum. Ela tipifica duas coisas para nós entendermos aqui. Porque a vara de Arão representa, primeiro, a autoridade. Quando a presença de Deus se vai em alguns lugares, quando a presença de Deus, quando a arca de Deus não está mais em alguns lugares,
quando a arca de Deus não está mais em alguns relacionamentos, quando a arca de Deus não está mais onde ela deve estar, no lugar de destaque que ela precisa estar, a autoridade vai embora. E é por isso que nós precisamos entender o porquê que Israel perecia. Porque lhe faltava autoridade. E se você for estudar no capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que Israel dizia assim: mas por que nós estamos perecendo? Porque a arca de Deus havia saído de Jerusalém, então não havia mais autoridade sobre aquele lugar. Não havia mais autoridade da parte de Deus. A vara aqui representa a instrução, a vara aqui representa condução, porque a vara ela também pode representar o cajado, e o cajado ele era usado na época aqui no Oriente pelos pastores para guiar as ovelhas, para orientar as ovelhas. Então, quando a arca de Deus se vai, também vai a nossa autoridade. O cajado, como foi pregado aqui no domingo, ele serve para abrir o mar, para fazer milagre. E o grande problema é esse: quando a arca de Deus se vai, não há mais autoridade. E quando não há autoridade, muitas vezes não há milagre, muitas vezes não há revelação. E nós precisamos entender essas coisas, porque nós precisamos da autoridade. Amém? Nós precisamos de autoridade para governar. Nós precisamos de autoridade para instruir. Nós precisamos de autoridade para ensinar. Quantas pessoas que perderam a autoridade. Quando eu falo de autoridade, querido, não me entenda como autoridade é você mandar, autoridade é você gritar. Não estou dizendo esse tipo de autoridade. Eu estou dizendo autoridade é condução para você instruir, sabe? Confiança no que você faz. Você pega as coisas com afinco. E olha como que a palavra de Deus ela se encaixa. Quando que você tem autoridade nas coisas? Quando você pratica o item acima que eu acabei de falar. Quando você tem as tábuas da lei sobre a sua vida. Amém? Porque para você ter autoridade sobre um determinado assunto, o que você precisa fazer? Primeiro você precisa ter os 10 mandamentos sobre a sua vida. Você precisa ter o conhecimento. Você precisa ter a instrução, porque quando você tem a instrução, você é autoridade no assunto. Tem até um comercial aí fora que diz assim, ó, fulano de tal, autoridade no assunto. Você deve saber qual que é esse comercial. Por quê? Porque quando eu estou revestido de autoridade, eu sei bem aquilo que eu estou fazendo. Aleluia! Então, quando você for pegar as coisas na mão, pegue com autoridade. Amém, querido? Quando você for pegar as coisas na mão, receba a autoridade de Deus para realizar as coisas. Aleluia. Oh, meu amado, nós precisamos buscar autoridade em Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para você aqui. Nós vamos falar aqui de autoridade. A autoridade envolve muito mais coisas. Mas nós precisamos fazer um sacrifício para ter autoridade dentro da nossa casa. A gente aprende aqui na igreja direto que a autoridade ela não é imposta, a autoridade é conquistada. A autoridade você conquista pelo exemplo, a autoridade você não conquista gritando, a autoridade você não conquista berrando, a autoridade você não conquista acusando, a autoridade você não conquista apontando o dedo, a autoridade você não conquista perdendo o controle emocional. Quantas pessoas não têm controle emocional? Porque a primeira coisa que ela passa, que sai do controle dela, ela perde o controle emocional, sabe por quê? Porque está faltando para ela autoridade na alma, autoridade no espírito, conhecimento, equilíbrio emocional, e Deus vai te dar nesta noite. Recebe aí sobre a tua vida, meu querido. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova para prestar concurso. Posso falar o que aconteceu comigo? Irmão, eu urinei, quase que eu urinei na roupa. Eu não urinei porque eu pedi para sair da sala. De tão nervoso que eu estava. Porque eu não tinha controle. Eu lembro que a minha primeira experiência profissional, quando eu assumi eu comecei a trabalhar numa empresa na área comercial. Foi até uma irmã da igreja que me colocou lá, né? Aí ela me colocou lá, e tinha uma outra diaconisa que também trabalhava nessa empresa. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. E quem era o dono da empresa? Adivinha o nome do dono da empresa? Chuta aí. Que João, o quê? Não vou dizer, mas está atrás de mim. Ronaldo. E ele era o quê? Adivinha o que ele era?
pastor. Eu nunca contei isso para o senhor, né, bispo? Já ou não? O meu patrão, o pastor Ronaldo, o senhor Ronaldo, era uma bênção de Deus. Mas ele era muito duro também, irmão. Olha o homem duro, meu Deus. Ele me colocava numas provas assim, porque eu era jovem. Aí ele, 3 meses de empresa, ele, e aí, tá, me chamou na sala dele. E aí, tá preparado? Eu, o que, seu Ronaldo? Já entrei tremendo, né? O que foi, seu Ronaldo? E aí, tá preparado? Mas tá preparado ou não tá preparado, rapaz? É assim que ele fala. Tá preparado? Tô? Então tá bom. Então, a partir de hoje, você é supervisor da unidade. Aí eu, quê? E aí, querido, eu fui colocado num cargo muito jovem. E aí, eu passei uma fase boa nessa empresa. E aí, sabe, aí ele me colocou lá, Deus começou a me dar graça. E a unidade começou a crescer nas vendas e tal. E aí ele me transferiu para uma outra unidade no mesmo bairro, maior. E aí sabe o que aconteceu? Lá só tinha cobra. Diga cobra. Você deve caminhar com as cobrinhas aí também, né? E aí o que acontece? Eu fiz o quê? Fui para lá obedecer, né? Tempo novo, vamos lá. Primeiro mês eu arrebentei. Fui o 2º lugar no ranking nacional lá na empresa. E aí, meu amado, sabe o que aconteceu? No 2º mês veio a prova, provando a minha autoridade. Só cobra querendo me engolir e aquelas coisas. E eu não tinha controle, ficava com medo, tinha insegurança, como talvez acontece com você. Tinha medo, insegurança, aquela coisa. E aí, aí a empresa começou a crescer e nós fomos numa dinâmica, bispo, essa dinâmica de RH, sabe? Aí fomos numa dinâmica de RH. E aí, sabe o que aconteceu? Lá você tinha que fazer uma dinâmica e tinha que escrever as características do outro. E aí colocaram assim para mim. Eu era novo, irmão, tinha acabado de casar. Colocaram assim para mim: o João é um líder, tem liderança, mas é um líder sem controle emocional. Aquilo para mim foi uma facada. Porque eu recebi aquilo, sabe, de maneira ofensiva. Eu achava que estavam me ofendendo, e eu guardei aquilo por algum tempo, sem controle emocional, e aquela coisa. Eu peguei um trauma assim, e aí que eu fiquei mais inseguro ainda e sem controle emocional. Porque começou a ter um inferno na empresa, eu não sabia lidar com a minha liderança. Eu estava num cargo que eu não tinha autoridade para aquilo. E eu passei uma má experiência daquilo. Mas depois de um tempo, Deus foi me ensinando. Se você não tem controle emocional, então você vai buscar controle emocional. Você está entendendo? E aí, como é que eu fui buscando isso? Em primeiro lugar, orando. Em segundo lugar, conhecendo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a conhecer a palavra e eu comecei a conhecer a mim mesmo. Porque eu passei a me conhecer. Porque eu passei a saber o meu jeito. Eu comecei a entender aquilo que Davi, eu estou aqui movido pelo Espírito de Deus, amém? Saí daqui, eu estou aqui, aquilo que Davi disse sobre, porque está batida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Parece que dentro de nós existem 2 pessoas. Parece que dentro de você existem 2 pessoas. Tem hora que você se pega com conflito e parece que existe uma pessoa. Eu vou tipificar aqui só para você entender. Parece que tem um homem seu do lado esquerdo que ele fala para você assim, ó, vai por aqui, esse caminho aqui é para você parar, para você retroceder, de destruição, perca de controle, você quer jogar tudo para o alto, você diz, não, mas eu não tenho autoridade nisso, isso aí não é para mim, eu não vou fazer aqui mesmo. Aí parece que tem um outro lado que diz para você, não, tenta novamente, mais uma vez. Aí o outro lado diz para você, irmão, você tentou várias vezes, e é isso. Aí você fica numa guerra dentro de você. Será que isso acontece só comigo, irmão? Será que isso aqui acontece só comigo? Então eu fui aprender a me conhecer. E aí sabe o que vai acontecendo conosco? Nós vamos começando a entender as coisas. Nós vamos ganhando experiência. É por isso que muitas vezes para você ter autoridade sobre um determinado assunto, leva-se anos para você conquistar aquela autoridade. Quem aqui tem mais de 2 anos de empresa? Levante as mãos.
Quem aqui tem mais de 5 anos de empresa? Levante as mãos. Quem aqui tem mais de 10 anos de empresa? Levante as mãos. Quem aqui tem mais de 15 anos de empresa? Levante as mãos. Eita Deus, glória a Deus. Está diminuindo, mas tem. Quem aqui tem 20 anos de empresa? Levante a mão. Amém. 2. Quem aqui tem 5? Estou brincando. Como que é teu nome, filha? Sheila. Primeira vez, Sheila? Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Sheila. Glória. Trabalha com o quê? Aleluia, glória. Vou mandar você aplaudir de novo pela vida dela. Amém? Porque nós vamos ter aqui bombeiro, advogado, médico, engenheiro, desembargador. Nós vamos ter, Deus vai nos dar, Deus vai mandar, você vai estudar, vai crescer. Quando você começou a sua carreira, você tinha a mesma confiança que você tem hoje? É Sheila seu nome, né? Até o jeito da Sheila sentar é de gente que tem confiança, olha como ela senta. Porque hoje, ela aprendeu a ter autoridade. Porque a autoridade você conquista sendo calejado. A autoridade você conquista com o tempo. A autoridade você conquista aprendendo. Eu quero dizer uma coisa para você que está começando aqui. Você que é jovem, está começando um departamento na igreja. Você que talvez está começando na empresa. Você que talvez está começando um negócio. Tenha calma, tenha paciência. Deus vai te dar graça porque Ele é Deus. Confia, creia, espera. Faça a tua parte. Porque daqui a um tempo você vai dizer... Eu não era assim, mas agora eu tenho. Por quê? Porque você vai pegando bagagem, você vai pegando maturidade e você vai pegando experiência para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero finalizar aqui o último item dizendo a você. Por que a arca, ou quando a arca sai de Jerusalém? O que sai com ela? O terceiro elemento é o maná. Diga, o maná. Que descia do céu. O maná que descia do céu. O maná sustentava o povo. Amém, irmão? Preste atenção. O povo de Deus comia a comida do Egito. Eu vou repetir para você entender. O povo de Deus estava acostumado a comer a comida do Egito. Porque a comida do Egito é mais fácil. Porque a comida do Egito é mais atraente. Tanto que o povo diz assim, mas que saudade do alho, da cebola, do pepino, não é isso? Porque o maná, ele não vinha da terra, como foi pregado aqui, o maná vinha do céu para o povo. E por que o maná vinha do céu para o povo? Porque o maná estava dentro da arca, porque Deus queria ensinar o povo a depender dele. Vou repetir para você entender. Deus queria ensinar aqueles 2,5 milhões de pessoas que estavam no meio do deserto, amém? Dizendo assim, vocês agora não comerão mais da comida do Egito. Embora ainda tem gente que saiu do Egito, mas ainda tem vontade de comer a comida do Egito. É isso que é complicado, irmão. Gente que Deus tirou do Egito, mas ele ainda teima em querer comer a comida do Egito. Gente que Deus tirou do Egito, mas ele sempre volta a querer comer um pouquinho da comida do Egito. Eu vou provar um pouquinho da cebola do Egito. Eu vou provar um pouquinho do alho do Egito. Eu vou provar um pouquinho do pepino do Egito. Se você comer o pepino do Egito, você vai se meter em pepino. Deu para entender o trocadilho aí? Olha, irmãos, você sabe o que eu fico pensando às vezes? Nós, eu e você, nós fomos chamados para construir. Amém? Eu vou repetir para ver se você entendeu. Nós fomos chamados para construir. E nós somos a igreja de Cristo. E nós não podemos aceitar sermos problemáticos.
Nós não podemos aceitar nós sermos agentes de crise, porque nós somos o povo de Deus, amém? E Deus queria ensinar o povo, dizendo assim: vocês agora vão depender do maná que vem de Deus. Quando a presença de Deus se vai, quando a arca de Deus se vai, vai também embora a dependência de Deus. E o grande problema é que muita gente não dá certo, serve a Deus e não dá certo, porque não aprendeu a depender de Deus. Muitas pessoas não dão certo, porque não entenderam e não aprendem a depender de Deus. Acha que depende do seu braço, acha que depende do seu esforço. Hoje eu ouvi uma coisa tremenda, irmão, eu ouvi uma coisa tremenda. O que nos prospera é o nosso trabalho, amém? O que nos prospera é o nosso trabalho. Você sabe por que às vezes a igreja tem uma dificuldade séria de dar o dízimo? Porque as pessoas, elas estão acostumadas, e eu vou aqui falar uma coisa para você entender. Infelizmente, aqui no Brasil e aqui em São Paulo principalmente, as pessoas mais egoístas do meio evangélico são as pessoas dizimistas. E eu vou explicar para você o porquê que as pessoas mais egoístas são as pessoas dizimistas. Porque as pessoas que estão escutando o evangelho da barganha, elas só dão dízimo porque elas querem algo em troca. E aí o dízimo não funciona na vida da pessoa, sabe por quê? Porque ela dá 100 e daqui uma semana ela quer receber 1000. Ela não dá o dízimo porque ela quer ver o crescimento da obra. Ela não dá o dízimo porque ela quer ver o crescimento da igreja. Ela não quer dar o dízimo porque ela quer ver a obra missionária expandir, porque ela quer ver as pessoas serem salvas, porque ela quer ver o drogado sair das drogas, porque ela quer ver as pessoas sendo alimentadas, porque ela dá porque ela tem uma barganha. Senhor, eu dou, o Senhor me dá, e eu estou dando porque eu quero de volta. Por isso que estão inventando, saindo da teologia, não dá o dízimo não, dá o trízimo, porque você vai receber 30 vezes mais. Agora eu quero que você me fale onde está isso na Bíblia, porque na Bíblia não está. E aí, nós muitas vezes viemos na igreja com a mentalidade dizendo assim: dê o dízimo, porque você vai barganhar. E aí o dízimo não funciona, porque as pessoas acham que o dízimo nos prospera. O dízimo não te prospera, o que te prospera é o seu trabalho, amém? O dízimo é uma aliança de generosidade. Eu entendo que Deus que me deu, eu entendo que é de Deus, e eu dou por generosidade. Essa é a lei do dízimo. Agora as pessoas dão dízimo por barganha, e aí o dízimo não funciona. E aí tem uns que dizem assim: eu não dizimo e eu sou abençoado. Amém. Você pode ser abençoado, mas você é egoísta. Você é um crente egoísta. Porque você não entende que o dízimo é uma questão de generosidade. O dízimo é uma questão pessoal. Eu não posso interferir se você dá o dízimo ou não. Eu não posso obrigar você a dar o dízimo ou não. Mas quando eu dependo de Deus, a arca não vai embora. E eu dependo de Deus, eu entendo. Por que não vai faltar, pastor? Porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Você pode passar a luta financeira? Pode. Você pode passar? Pode. Você acha que se você der o dízimo, você vai receber 10 vezes mais todo mês? Talvez você não vai receber. Querido, a gente tem que parar de ser alienado. Se nós formos para a Bíblia, nós seremos curados e a nossa vida será transformada. E você vai sair do evangelho, querido, que põe peso e jugo em você. Seja liberto nesta noite. Aleluia! O dízimo é uma questão pessoal. Mas nós damos o dízimo porque nós amamos a Deus e a sua obra. Nós sejamos libertos desse espírito de barganha, de interesse. Porque muitas pessoas só dão dízimo na base do interesse. E é por isso que tem um jugo na sua vida. E é por isso que vivem assim: se eu não der o dízimo, vai entrar um demônio na minha vida. Se eu não der o dízimo, o demônio vai me pegar. Porque você está debaixo de jugo.
Você não entende que o dízimo, ele é uma aliança, porque você é a igreja. Porque a igreja primitiva tratava muito mais de oferta do que de dízimo. Sabe por quê? Porque a igreja primitiva entendia acerca da generosidade. Aquele que semeia com fartura ceifará. Olha o que Paulo diz: cada um contribua segundo propôs o seu coração. Paulo está dizendo assim para a igreja: olha, ninguém é obrigado a dar, mas cada um contribua segundo o seu coração propôs. Ou seja, o Espírito de Deus entra no meu coração, ele fala comigo, fala com a minha alma, o meu entendimento é aberto, eu vejo a necessidade, o meu coração é tomado pela generosidade. Aleluia! E aí eu entendo que Deus dá semente ao que semeia. Amém? Para ver árvore, a árvore só existe porque há semente. Sem semente não tem árvore, sem semente não tem fruto, sem semente não tem folha. Só há folha, só há fruto, só há árvore quando há semente. Você está entendendo? E é por isso que muitas pessoas não vivem mais na dependência de Deus. Elas vivem na sua dependência. Se coloque de pé.